Eita, shalom, shalom, glória a Deus. Aqui Joaldo Almeida, seu amigo, entrando ao vivo para nossa aula de abertura da matéria libertação. Gravando hoje aqui, primeira vez em nossa sala de vídeo ainda inacabada, com as paredes laranjas, mas já compramos o papel de parede e a gente vai estar aí em breve com tudo ok para que a gente possa oferecer o melhor, né? Fazendo um teste aqui do áudio para ver como é que tá o áudio aqui, como é que tá, se tá legal, a gente possa aqui no meu aparelho tá legal. Shalom Sueli, Bispo Coelho chegando aí, presente. Os que estão chegando aí, diz aí, presente aqui, pastor. Já estou aqui na sala, já estou aqui para nossa aula hoje de abertura da matéria libertação. Essa matéria que é uma matéria poderosa, né? Uma matéria que nos ensina muito. Deixa eu tentar melhorar aqui. Também aqui ainda que equilibrando aqui, tudo certinho. E me ajeitando na cadeira aqui esses primeiros minutos. Para você que vai participar ao vivo conosco, hoje nós estamos abrindo a matéria libertação na nossa aula aqui. E a ideia é que essa matéria, como as outras aulas, tenha também 4 aulas, que é um resumão do assunto libertação. Então, vamos avançar, né? Vamos ver o que a gente faz aí de melhor para que a gente possa ter assim um tempo de bênção, um tempo de vitória e de crescimento espiritual naquilo que Deus tem para nós, né? Rita Moraes, bem-vinda, presente, Rita. Aqueles que forem entrando aí, vai dando aí o seu presente, né? Para quem saber que você está aí. Rose Sobral, bem-vinda, Rose, e aí, Rose, vai vir pro presencial? Pode ficar na minha casa, tá? Hospedada, se você vir. O pessoal aí de longe que quer vir para o presencial, né? A gente tem aqui um lugar para que as pessoas que vão vir para o presencial possam estar de boa, né? Aqui, possam ficar aqui hospedados. Então, se tem alguém de outro lugar que quer vir para o Ruminando presencial, essa é a oportunidade. Vir para cá para o Ruminando presencial, onde você vai ter a oportunidade de receber dessa unção, receber não somente a instrução, mas receber a unção que flui através da instrução. Então, você que deseja vir, deixa aí confirmado que você vai estar vindo, que a gente vai estar esperando você, né? Esperando aí nossos alunos chegar, são 8 horas em ponto agora. Entramos um pouquinho mais cedo, justamente para poder testar, né, o áudio, testar tudo. Tá tudo bênção, graças a Deus. Estamos aqui na nossa sala de vídeo, né? Queria mostrar para vocês aqui como é que tá ficando. Falei para vocês que a gente fez um investimento na sala de vídeo, né? Para poder, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Virar um pouquinho aqui o celular. A gente está fazendo teto, né? Aqui de estúdio. A sala está cor laranja ainda, porque aqui era uma escola, onde a nossa igreja funciona, era uma escola. E a gente está ajeitando aqui para, vamos forrar com papel de parede, vai ficar tudo lindo, tudo bonito, para a glória de Deus. Nós hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Esse assunto que nós vamos tratar hoje, que é libertação. Nós vamos usar esse material aqui, né? Deixa eu ver se você consegue visualizar daí. Esse material aqui, que são muitas coisas, né? Várias matérias que a gente vai usar e vários slides que a gente vai usar. A gente não vai conseguir falar tudo. Márcio, bem-vindo, Márcio. Márcio aí, tem aí nossos alunos aí que sempre marcam presença, né? Márcio, Rose, Rita, pessoal aí bem frequente, bem-vindos em nome de Jesus. Então nós estamos pensando em como fazer para que a gente possa aproveitar o tempo aqui, e shalom, Márcio, e fazer o melhor possível.
Então, queridos, hoje nós abrimos a nossa matéria, libertação, e aí eu quero dar um anúncio agora e no final do vídeo. Qual é esse anúncio? Dia 7 de março, aqui em Salvador, nós teremos o nosso intensivo de libertação. Não é uma aula presencial, como o Ruminando que nós fazemos. Vai ser um curso mesmo, intensivo de libertação, que vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 16 horas. E esse intensivo de libertação que nós vamos fazer, ele é um treinamento completo de como ministrar a libertação, de como identificar as pessoas que têm problema na área de libertação. E graça e paz, Kleber, presente, como ministrar a libertação, como fazer mapeamento espiritual. É um treinamento exclusivo para você que pensa, né, em como é que eu posso ser útil nesse ministério tão poderoso que é o Ministério de Libertação. Então vai ser um dia intenso, vai ser um intensivo que vai ser pago, né? E tem valores diferenciados, né? O valor do intensivo normal é 150, que é o valor que a gente faz nos lugares onde a gente vai com inscrição. E tem um desconto de R$50 para os nossos alunos, aqui já inscritos no curso online. Se você é aluno do curso online, você vai fazer presencial, você vai pagar 100. E se você fizer a sua inscrição até o dia 4, o dia 7 é o nosso intensivo, 7 de março. Se você fizer a sua inscrição até o dia 4, você paga apenas R$70. Isso mesmo, olha só, que desconto mais da metade do preço. E aí a gente vai passar o dia aqui, vai ter almoço que vai ser vendido aqui também, bem baratinho, né, pelo pessoal da igreja, R$10 o almoço. E a gente vai ter a oportunidade. Como é que vai funcionar? Começa às 9 da manhã, a gente vai ter uma parte teórica, a gente vai ter uma parte prática, ensinando como ministrar a libertação, desde o exorcismo até o processo de libertação completo, quebra de maldição, desligamento espiritual, desconexão de alma, né, por meio de alianças na área de sexualidade, tudo. Então vai ser assim, completo, e vai ser puxado, claro, um dia inteiro, a gente aí na correria, mas vai ser bom demais. Vamos partir para a nossa aula, são 8h04. Núbia, bem-vinda, Núbia. Núbia já confirmou presença no nosso intensivo de libertação, né, Núbia? Núbia e a irmã dela também. Como é o nome da sua irmã? Escreve aí que eu me esqueci o nome da sua irmã. Núbia é uma grande amiga, né? De muito tempo aí. Está vindo morar em Salvador, congregar com a gente, em nome de Jesus. Já tomei posse, já liguei na terra, porque ligado na terra é ligado nos céus. E ela está vindo aí com sua irmã para também participar do intensivo de libertação do Ruminando, segunda-feira, Ruminando presencial da matéria intercessão, não é isso? Intercessão, é isso mesmo. E vai ser bom demais, né? A gente vai fazer aqui um pouquinho do treinamento Ouvir Deus, que eu vou falar disso só no meio do mês, na Seara, perdão, na Seara vai assistir. Pastor, esqueceu meu nome? Perdão, na Seara, ainda não gravei seu nome, mas prometo que não vou mais esquecer não. E nós vamos ter também no final do mês de março, 28 de março, vamos ter aqui o treinamento poderoso, treinamento profético de como ouvir a voz de Deus, ensinando você como treinar a sua alma para ouvir a voz de Deus e como fazer isso de maneira disciplinada. E não é místico, é algo que é bíblico. A gente vai usar todas as referências bíblicas, mostrando pela palavra como os homens de Deus desenvolveram essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Então vai ser bênção, amém? Queridos, vamos à nossa aula de abertura. O tema é Ministério de Libertação ou Libertação. Eu tive o privilégio de me envolver com libertação logo cedo, no começo da minha vida, do meu chamado. E lá no começo do meu chamado, eu me converti. O Márcio falou que o áudio está baixo, né? Como é que está aí, Davi? Tem como você abrir o seu aí para conferir? Tudo ok aí? Aqui tá ok. A gente fez um teste antes, estava ok o áudio. Como é que está aí, Davi, Riquelme? Núbia também disse que. Núbia disse também que está baixo o áudio. Como é que a gente vai fazer? Olha, eu estou gravando com o microfone lapela aqui, né? Tá pertinho da boca. A gente fez uns testes iniciais, estava bem legal o áudio. Mas a gente pode tentar gravar sem o microfone para ver como é que fica. Olha, eu acho que no começo está mais alto. No terceiro ponto do meu celular estava mais alto. E tá baixo agora?
Tá mais baixo. Está mais baixo do que estava. Vamos tentar fazer um teste sem o microfone, né? Para ver. Vou tirar o microfone aqui e aí vocês que estão aí ao vivo dêem a resposta. Pronto. Sem microfone agora, gravando sem microfone. Melhorou, piorou? Como é que tá? O que vocês têm a dizer agora aí? Não chega nessa parte. Chega um pouquinho atrasado, né? Para as pessoas do áudio. Mas e aí, o que vocês acham que fica melhor sem o microfone ou com o microfone? Ficou igual, né? O Davi falou, ficou igual. Acho que tem um pouquinho mais alto. Ficou igual. E aí, pessoal que está online aí, me responda aí como é que... Amanhã falou que melhorou. Melhorou, Núbia? Núbia disse que melhorou. Então, vou fazer o seguinte, vou aproximar um pouquinho mais o meu celular aqui, para perto agora, para mais perto. Vai ficar aqui aparecendo mais meu rosto mesmo. E aí, Núbia, como é que tá? Tá ótimo agora, Rita? Rita disse que tá bom. Tá ótimo. E vamos lá, né? Vamos ver aí como é. Um pouco. Eu lembro que eu estava uma vez na igreja, aí o pessoal falou que o som estava baixo lá no fundo. Aí eu perguntava para ele assim, o som tá bom aí ou tá ruim? Aí o pessoal dizia, tá ruim. Eu dizia, como é que vocês estão ouvindo eu perguntando se tá bom ou se tá ruim? Então, a gente... Tá bom, né, Núbia? Tá bom, então a gente vai deixar sem microfone mesmo. Deixar aqui só no áudio. Vou falar um pouquinho mais alto para ver como é que fica, né? Aqui sem microfone. E... vamos lá, vou ter que falar igual o pregador de rua, né? Aqueles pregadores que pregam no meio da rua, né? Levantar a voz, igreja, vamos falar alto agora. Eu não sei falar assim, vocês que me conhecem, que já me viram pregando, sabem que eu sou a brisa, né? Melhorou, Márcio? Ficou bem melhor sem microfone, né? Pô, meu microfone é caro, rapaz, esse negócio aí, o que tá acontecendo aí? Eu acho que esse Facebook aí tá fazendo alguma tramóia aí, não é possível. Esse microfone ele é muito bom e a captação dele é muito boa. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar de libertação. Quero lembrar vocês também que o conteúdo que nós estamos oferecendo aqui nessa valeu, Kleber, tá melhor sem microfone, né? Lembrar para vocês que o conteúdo que nós estamos oferecendo aqui nessa modalidade, deixa eu só subir um pouquinho aqui, ficou muito claro agora, né? Pronto, agora. O conteúdo que nós estamos oferecendo aqui nessa modalidade grátis da escola, né, que é essa plataforma free que a gente abriu esse ano, ele não é nem a ponta do iceberg do conteúdo que a gente tem, que estamos preparando para a Hotmart. A gente sempre limita as aulas, elas são bem limitadas comparado ao conteúdo tão intenso, então a gente tem que falar isso para que você possa também se interessar em conhecer esse produto. As matérias vão ser vendidas por um preço muito acessível, vai ser R$ 47,90 a matéria completa, são em média 6 horas de aula cada matéria, então tem muito mais conteúdo, tem muito mais ensinamento, o material vai incluso, né, nesse valor. Então, pensa bem, você pagou R$ 30 só no material, quem comprou, né, aqueles que tiveram bom coração e compraram, você vai pagar... R$ 47,90 no curso completo de vídeo, completo com todos os testemunhos, falando do treinamento, de tudo aquilo que a gente já viveu, já experienciou, assim, de maneira sobrenatural nesse ministério. Mas falando de libertação, é um ministério que eu amo, o Ministério de Libertação. Eu me converti em uma igreja que trabalhava diretamente com libertação, não na maneira como eu trabalho hoje, né? Usava aquela maneira do exorcismo mesmo, sai, manifesta agora em nome de Jesus. Mas esse ministério de libertação, ele é um ministério tremendo. Eu gosto muito de uma frase de um homem de Deus, um pastor que eu admiro, que ele dizia o seguinte: nós pastores, é uma fala, né? Ele dizia, nós pastores, nós somos muito inocentes. Nós achamos que as pessoas vão chegar na igreja e vão mudar assim como se fosse da água para o vinho. Isso não é verdade. Ele dizia, nós precisamos entender aquilo que Jesus disse em Mateus 12, versículo 29. O que Jesus disse em Mateus 12, 29? Deixa eu ler para você que você lembre, você conhece o texto,
E você que não conhece o texto, você aprenda esse texto. Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então Jesus está falando aqui nesse texto diretamente, exclusivamente sobre libertação. O tema aqui que Jesus está usando é libertação. E nesse tema de libertação, Jesus está falando que nós somos casa. Eu, você, nós somos uma casa. E como casa que somos, nós seremos habitados ou pelo Espírito de Deus ou por qualquer outro espírito. E aí não vamos entrar nesse assunto, porque senão dá pano para manga e a gente não sai do tema. A gente vai sair do tema e não vai falar aquilo que de fato nós queremos falar, da maneira que nós queremos falar. Então é interessante entender isso, que Jesus fala que assim como uma casa precisa ser tomada à força, nós precisamos ser tomados à força. Tomados à força de que maneira, pastor? Tomados à força por meio da oração, por meio da presença de Deus. Nós vamos lá e tomamos à força aquilo que nós queremos fazer. E dentro desse pensamento da libertação, quando nós falamos do ministério de libertação, é preciso entender que toda pessoa que chega na igreja, ela chega como uma casa vazia ou habitada por alguém, né? E o processo, o que é o ministério de libertação? Nós não podemos trabalhar o ministério de libertação sem entender alguns fundamentos que são essenciais para que você seja um instrumento de Deus para libertar pessoas. O livro de Isaías, no capítulo 61, que é o livro que fala da libertação, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a livrar os cativos. É uma palavra messiânica. Jesus fala isso em Lucas capítulo 5, quando ele sai ali, né? Mas também é uma palavra que serve para mim, que serve para você. Essa palavra, ela vem trazer para nós o entendimento de que quem está preso precisa ser liberto. João 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa parte da Bíblia, esse texto da Bíblia, ele deixa bem claro que o maior instrumento de libertação que existe não é a oração, é a verdade. A oração é um meio pelo qual nós exercemos a nossa autoridade contra as ações malignas, contra os espíritos malignos, mas a verdade é o que mantém a pessoa liberta. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Não adianta você expulsar demônios da vida de uma pessoa se ela não for discipulada depois. O que vai acontecer? Ela vai se afastar do caminho do Senhor e vai voltar a um estado muito pior, que é o que esse texto diz em Mateus 12, 29, vai dizer que 7 espíritos piores vão, no versículo seguinte fala isso, vão tomar conta dessa casa que ficou vazia. Então, pensando sobre libertação, antes da gente entrar no conteúdo, nós só vamos entrar no conteúdo na próxima aula, o conteúdo da matéria. Essa aula de abertura é uma aula introdutória. Então, você que está aqui nos acompanhando ao vivo, se quiser fazer perguntas, está aberto para fazer perguntas, tá? Que a gente vai deixar hoje aberto para fazer perguntas aqui pela aula, por ser um conteúdo introdutório. Mas é muito interessante você entender um princípio, muito, muito interessante. Eu, quando trabalhei com seminários de libertação, treinamentos exclusivos de pessoas que vinham para o Ministério de Libertação, eu perguntava para as pessoas assim: por que você quer trabalhar com libertação? Qual é o seu interesse? Algumas pessoas respondiam assim: porque eu quero exercer autoridade espiritual sobre os demônios, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero botar Satanás para correr, porque eu quero ter experiência espiritual com Deus. E quando as pessoas elas faziam essas afirmações, a gente percebia que o propósito não está correto, não está certo. O único propósito pelo qual deve levar uma pessoa a querer se envolver com o ministério, não só de libertação, qualquer ministério, tem que ser o amor pelas pessoas. Se não for o amor pelas pessoas, não vai adiantar. Se não for o amor pelas pessoas,
não vai dar certo. A Rosa está perguntando, cadê o som? Está sem som no seu? Está sem fone? Você está sem fone? Todo mundo está sem som, gente? Não acredito nisso. Né? Aqui no meu está funcionando normal o som. A Rosa está perguntando aí, cadê o som? Deixa aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui está normal, Rosa, no meu. Você não baixou o volume do seu celular, não? É porque se a internet oscilar, dá aquela pausa, né? Zé, um abraço. Ah, foi no seu, né? Tá bom, Rosa, obrigado, viu? Atrapalhando a aula aí, né? Tô zoando, Rosa, brincadeira. Vamos lá, então voltando aqui. Eu tô falando até com voz de pregador de feira, irmãos. Tô pregando com voz de pregador de feira, irmãos. Então os irmãos, tá beleza o som, Zé? Abraço aí, povo de Amargosa, povo abençoado. Então, voltando aqui a falar sobre isso, é interessante você entender esse princípio. O que move o seu coração a querer se envolver com o Ministério de Libertação? O que move? Se não for amor pelas pessoas, querido, você está indo no caminho errado, você está indo da maneira errada. Então, pensa bem no que vai acontecer. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha experiência com esse ministério, né? O Ministério de Libertação. Antes de me converter, eu visitava terreiros de macumba, do candomblé, aqui em Salvador. Eu nunca fui adepto da religião do candomblé, nunca fui, mas eu tinha uma tia que ia e eu acompanhava ela. E quando eu cheguei nesses lugares, eu comecei a perceber que lá nesses territórios, os orixás eles têm um poder muito grande. E as pessoas, elas reverenciam esse poder. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de participar do que eles chamam de saída de orixá, que é quando existe uma consagração, né, dos orixás e tudo. E ali eu fiquei admirado com o poder que aqueles espíritos tinham ali naquele lugar. Isso mexeu comigo. E eu me lembro que logo quando eu me converti, logo depois eu tive uma experiência na igreja. Eu converti na igreja que trabalhava, tinha culto de libertação, nesse modelo exorcismo, que chamava, manifesta agora, etc. E aí, nessa oração de um pastor, uma pessoa ficou possessa e deu o nome de um daqueles espíritos que deu lá naquele lugar. E eu então pensei, nossa, agora o negócio vai ficar feio aqui, viu? Porque esse cara aí é poderoso lá naquele lugar. E de repente o pastor, usando uma autoridade espiritual, né, deu os comandos, a ordem, e aí então o espírito se prostrou e saiu da pessoa, e aquilo me impressionou. Eu tinha 3, 4 dias de crente quando eu vi aquilo. Quando eu vi aquilo, no meu coração nasceu o desejo de expulsar demônio. Nossa, eu quero expulsar demônio. Mas preste bem atenção, por que eu estou contando a você essa experiência. Eu não queria expulsar demônios porque eu queria ver pessoas libertas. Eu queria expulsar demônios porque eu queria ter autoridade. Princípio errado para se envolver com o Ministério da Libertação. Mas tá bom, eu era um novo convertido, não tinha nem uma semana de crente, releva-se, né? Deus não leva em conta esse tempo de ignorância. Eu estou falando de pessoas que às vezes têm 10 anos na fé e está com o mesmo pensamento. E o tempo se passou, e eu me lembro que nessa igreja que eu me converti, eles tinham lá um calendário, né, assim, um panfleto, sintomas de pessoas de possessão, né? Quem ouve vozes, quem vê vultos e etc. Eu lembro que eu chegava mais cedo na igreja e ficava tipo perguntando para as pessoas, né? Você ouve vozes, você vê vultos e tal, só para ficar perto de alguém que possivelmente manifestasse na hora do culto. E o que acontece? Eu não tinha como agir quando alguém ficava possesso, que eu ia me meter, né, sem experiência nenhuma. O obreiro vinha e não deixava, e eu não era obreiro, não podia. Então aquilo ali eu fiquei ali, nossa, quando é que eu vou poder fazer isso? Na verdade eu não estava interessado em abençoar uma pessoa, eu estava interessado em desenvolver poder. Passaram-se alguns dias, com 20 dias na fé eu fui batizado no Espírito Santo. Foi a experiência mais poderosa depois do dia da minha conversão, foi o meu batismo do Espírito Santo. Eu não tinha sido batizado das águas ainda, batizei-me no Espírito Santo, e nesse batismo do Espírito Santo, então eu tive uma experiência 5 dias depois, indo para o culto. No meio da rua uma garota estava possessa, caída, vários homens, eu já fui, os caças demônios, isso aí mesmo, Márcio,
A gente teve até um grupo com esse nome, pensa aí. Tivemos. E aí, uma garota possessa, caída ali no meio da rua, né? Estava um dia chuvoso e ela suja de lama e vários homens segurando aquela garota, e eu indo para a igreja, né? Todo arrumado, né? Nessa época ainda usava gravata, ainda era magro. E ali quando vi aquilo, eu falei, a minha oportunidade agora, não tem obreiro aqui, não tem pastor. Novo convertido, irmão, não tinha nem um mês de crente ainda. E ali, quando eu vi aquilo, né, aquela multidão de pessoas, aqueles homens segurando aquela menina possessa, eu me aproximei, né, sem saber direito o que estava fazendo, mas com muita fé, muita ousadia, né, pode soltar. E eles, não, como é que vai soltar? A gente está segurando ela aqui. Olharam para mim, né, eu tinha na época 15 anos, ia fazer 16 anos ainda, e eles olharam para mim assim, né, um adolescente, e disseram assim, nossa, soltar aqui para esse garoto. 4 homens fortes segurando, não conseguiam manter, ela tinha tentado se jogar na frente de um ônibus, e aí uma pessoa que estava ali disse, não, ele é crente, solte que os crentes entendem disso. E eu entendi o quê? 20 dias de crente, 30 dias, não tinha nem um mês ainda, tinha 20 dias que tinha sido batizado do Espírito Santo, dias depois. E ali quando soltou, eu comecei a usar os comandos que eu tinha ouvido o pastor falar, né? Tá amarrado, ficou amarrado, amarrou as mãos, qual o seu nome? Resumindo a história, né? Expulsei aquele espírito daquela garota. Ela aceitou Jesus logo depois, levei ela para a igreja, levei ela à casa dela, no caminho da casa dela encontrei o irmão dela, evangelizei ele também se converteu, e foi assim uma bênção na minha vida. Então eu me envolvi ativamente com o Ministério de Libertação, nesse modelo, exorcismo, bota a mão na cabeça, manda manifestar quem é que está aí, fala teu nome, quem é o chefe, com quantos tem aí, né? Vai saindo um por um e por aí vai. Me envolvi nessa igreja, me tornei pastor nesse lugar, e fiz vários cultos de libertação nesse lugar, mas confesso a você, né, que lá no fundo do meu coração, a verdadeira motivação não era libertar pessoas. A verdadeira motivação era demonstrar poder, demonstrar autoridade espiritual. Não pode ser essa a motivação do nosso coração. Jesus era movido por um sentimento chamado compaixão. O que é compaixão? É quando você não consegue ver a dor das pessoas à sua volta sem se compadecer. Se não for o sentimento de compaixão que nos move para ajudar pessoas, esteja em qual nível esteja de libertação, eu não devo nem sequer me envolver com libertação. Querendo deixar nos explicar isso mais na frente, que existe uma diferença entre expulsar demônios e fazer libertação. Expulsar demônios, qualquer crente que tenha autoridade, que creia na autoridade que tem, como eu, novo convertido, menos de um mês, nem batizado nas águas era ainda, qualquer pessoa que acredite no poder e na autoridade que tem, pode expulsar o demônio. E expulsar o demônio não significa que a pessoa vai ficar liberta, não significa. Por que não, pastor? Por que não significa que a pessoa vai ficar liberta? Porque quando você expulsa o demônio, nada mais você está fazendo do que entrar na casa do valente, amarrando ele e tirando de lá. Para que aquela pessoa se mantenha liberta, ela precisa fazer uma aliança com Jesus. Por quê? Porque Jesus nos ensina que libertação é pão para os filhos. Quando aquela mulher cananeia vai até Jesus, pedindo para que Jesus liberte a filha dela, Jesus diz para ela, não é lícito pegar o pão dos filhos. Então Jesus nos ensina que libertação é pão para os filhos. Então nessa época, eu passei anos da minha vida acreditando que libertação era expulsar demônio. Sabe o que acontecia? Expulsava o demônio, não fazia o processo completo com as pessoas de quebra de fortalezas, de desligamentos, de instrução, de discipulado. Então aquela pessoa não conseguia ficar firme, ela saía da igreja. Por quê? Porque existe um princípio muito poderoso sobre libertação, que nós precisamos entender. Se você quer trabalhar com libertação, você precisa entender que todo agente libertador precisa ter entendimento de que libertação não é mandar demônios embora. Libertação é um processo que começa com a expulsão dos demônios. Eu até digo que a parte de expulsar o demônio é a parte mais fácil. A parte de mandar o demônio embora é a parte mais fácil, apesar de ter crentes que nunca expulsaram o demônio e tem medo de expulsar um demônio. Isso é um absurdo, um negócio desse.
É um absurdo, porque lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, decide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e dentre os comissionamentos que nós temos ali, um dos comissionamentos é expulsar demônios. Então você que é discípulo de Jesus, como é que pode um discípulo de Jesus ter medo de expulsar um demônio? Pastor, mas eu nunca fiz, e como é que é, tal? Não tem segredo, você só precisa crer na autoridade que você tem e exercê-la, só isso, não precisa mais que isso. Só que no nosso treinamento, que a gente vai ter agora, dia 7, libertação, a gente ensina até como pegar nas pessoas, né? Quando elas ficam possessas, existe uma forma de pegar para não machucar a pessoa, nem se machucar, mas tudo, quais os comandos que você dá, se alguém fica possesso, e pode acontecer isso, se você está na rua e alguém ficar possesso, eu estava dentro do mercado, a moça ficou possessa, outro dia, e todo mundo ali achando que ela estava tendo um ataque epilético, e a moça manifestada, fui lá, orei por ela, sem fazer alarde, cheguei no ouvido dela, bem baixinho, percebi que ela estava possessa. Quando eu me aproximei, o Espírito percebeu quem eu era e começou a grugir, né? Seu desgraçado, começou a me xingar, e ali eu coloquei a mão assim no pescoço dela e no ouvido mesmo, eu disse: saia dela agora em nome de Jesus. Pronto, foi embora. Ela voltou a si, comecei a conversar com ela, e aí ela tinha problemas espirituais, estava passando por uma fase terrível da vida, tinha sido vítima de abandono pelo marido, e estava sendo vítima também de trabalho de bruxaria. Então não é uma coisa tão difícil de se fazer como muita gente pensa, mas o expulsar demônios, o exorcismo não é libertação, é uma ação inicial do processo de libertação, porque quando Jesus disse lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão os demônios, vai pegando as etapas, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, orar para que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, e aí você vai batizar a pessoa e vai ensiná-la a guardar os princípios da palavra. Por quê? Porque o que liberta é a verdade. Eu tive uma experiência agora no Rio de Janeiro, não sei se ela vai assistir essa aula, porque essa pessoa entrou no nosso grupo do Telegram, e eu conheci uma pessoa que todo culto que ela ia, ela ficava possessa, todo culto que ela ia, ela manifestava. E aí tive uma conversa com ela e disse para ela assim: por que você manifesta em todo culto? Ela disse: não sei, porque a mente dela já estava condicionada a aceitar a possessão. Conversei com ela, depois disso nunca mais ela ficou possessa. Por quê? Porque o segredo não é mandar o demônio embora. E aí nós ensinamos um princípio muito poderoso sobre libertação. Todas as vezes que a gente vai fazer libertação com a pessoa, antes de nós fazermos libertação, nós temos o processo de libertação que eu faço, ele tem 3 etapas. Ele tem a etapa inicial, que é o aconselhamento, a conversa, para nós fazermos um mapeamento na vida da pessoa, identificarmos quais são as portas de entrada, quais são as fraquezas que ela tem, quais são os pecados que ela ainda pratica. E aí nós ensinamos o princípio que eu chamo de limpar a casa. Qual é o princípio de limpar a casa? Preste bem atenção. O pastor Cote, né, que é líder da Jocum de Curitiba e também um dos grandes ministros de libertação no Brasil, uma pessoa que eu admiro muito. O pastor Cote, ele fala algo interessante. Ele disse: mais importante do que saber os demônios que estão agindo na vida da pessoa, é importante saber que tipo de pessoa está mantendo esses demônios na vida delas. Porque os demônios só permanecem aonde eles encontram respaldo legal para permanecer. Então o exemplo que a gente sempre dá é como se fosse uma casa. Imagine você uma casa, e nós somos uma casa espiritual. A Bíblia deixa isso bem claro em vários lugares, de que nós somos uma casa espiritual. Imagine você sua casa, e começa a aparecer na sua casa ratos, baratas, e aí você quer tratar daquilo. Não adianta você ficar estudando se o rato é principado, se o rato é potestade, se a barata é principado, é potestade, que tipo de barata é essa. Não vai adiantar você fazer isso. Eu vou estudar essa espécie de barata, vai aprender tudo sobre a barata, não vai resolver o problema, não vai. Então não adianta ficar, que demônio é esse, qual é o nome, onde está, por que está, não adianta fazer isso. O princípio é você descobrir o que atrai. O que atrai o rato? O que atrai a barata? O que está atraindo, hein? Você identifica então o que está atraindo, os pecados que ainda estão ativos na vida da pessoa, as práticas erradas que ainda estão ativas. Identificando isso, o que você faz? Você ensina a pessoa a limpar a casa. Se você está lá limpando a sua casa, você descobre que o que está atraindo o rato e as baratas
é aquela sujeirinha lá debaixo da pia, o que você faz? Você limpa a pia, debaixo da pia, higieniza todo o lugar, coloca ali algo cheiroso, né, perfumado, e você recolhe todo o lixo, coloca numa sacolinha e coloca lá fora. O gari passa e leva. O gari não entra na sua casa, junta a sujeira, amarra na sacolinha e leva. Quem faz isso é você. O ministro de libertação, ele é, junto com o Espírito Santo, como esse gari. Ele não vai entrar lá na casa e fazer. Então, o que é limpar essa sujeira? O que é fazer essa limpeza? É você identificar quais são as ações pecaminosas que ainda estão na sua vida, se arrepender delas, dando a Jesus a oportunidade de limpar essa casa. Quando você faz isso, é como se você estivesse pegando a sujeira, colocando lá fora. Colocou a sujeira lá fora, a casa está limpa. Os demônios não têm mais poder de agir. Aí então, você vai matar, acabar com os ratos e as baratas. Pode mandar o rato e a barata embora, que não vai voltar mais. Mas como é que nós fazemos? Nós fazemos o contrário. Nós queremos saber, né? Já vi muita gente que foi trabalhar com o Ministério da Libertação interessada em saber quais eram as classes demoníacas. Uma vez a pessoa me perguntou: você conhece todas as classes de demônios que tem em tal religião? Eu disse: não tenho, nem conheço, nem tenho interesse de conhecer. Meu negócio é conhecer Jesus. Quero conhecer demônio para quê? Eu já sei a autoridade que eu tenho. Para que eu vou ficar preocupado? Não, porque cada espécie tem uma maneira de agir. Esquece isso. Se você estiver com Jesus, aliançado com Jesus, fechado com Jesus, como de lá no Rio, né? Estou fechado com Jesus. Está fechado com Jesus, irmão? Pode ser principado, pode ser potestade, pode ser quem for. O nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é importante. Isso é o mais importante. Então, dentro desse princípio da libertação, guarda isso no seu coração. Primeira coisa que eu falei hoje, né? Amor, compaixão. É o que deve mover você para ministrar a libertação nas pessoas. Segunda coisa que eu falei hoje, não confunda expulsar demônios, exorcismo, com libertação. Existe um processo. Terceira coisa, não adianta querer fazer processo de libertação em quem não fez uma aliança com Jesus. Não adianta. Então, se você está na rua, como eu peguei lá a experiência, a moça manifestou, a primeira coisa que eu fiz, olha que eu nem sabia disso, eu fiz guiado pelo Espírito, né? Aceita Jesus, ela aceitou Jesus, porque quando você faz aliança com Jesus, aí o segundo passo é pedir para que o Espírito Santo enche essa pessoa da presença dele. Dentro desses processos que nós estamos falando, e a gente vai estudar muito mais coisa aqui, né? Pode um crente ficar endemoniado? Vamos tratar disso aqui na próxima aula. Vamos estudar várias coisas interessantes. Eu queria que vocês que estão acompanhando a aula, você que vai assistir a aula nessas 48 horas que você tem para assistir, fizesse perguntas no grupo, para nós respondermos na próxima aula. Se você está ao vivo aí e quer fazer alguma pergunta, pode fazer também, que a gente hoje abriu essa sessão de responder perguntas também aqui. Mas é importante você entender esse princípio, que o Ministério de Libertação ele é um ministério totalmente necessário na igreja. Existe a ação da grande comissão, onde todos os filhos de Deus, onde todos os discípulos de Jesus expulsam demônios, mas existem pessoas que têm sim um ministério de libertação. E quando você tem esse ministério de libertação, quando você tem esse chamado, quando você tem essa paixão no seu coração pelo ministério de libertação, você deve se capacitar, você deve buscar descobrir quais são as armas que Deus te deu, como usá-las, como exercê-las para abençoar pessoas. Se você fizer isso, querido, se você se preparar, Deus vai usar você de maneira muito sobrenatural. Então, primeiro ponto, amor, compaixão. Segundo ponto, não confunda expulsar demônios com o processo de libertação. Terceiro ponto, não tente ficar fazendo libertação de quem não tem uma aliança com Jesus. Não faça isso. Leve a pessoa à aliança com Jesus. E o mais importante, você precisa saber como ministrar as pessoas. As pessoas me perguntam assim: pastor, qual é o segredo que você usa? O que você faz? Qual é o seu método? Já me perguntaram isso. Qual é o seu método de libertação? Preste atenção, o evangelho nunca foi metódico. Nunca será metódico. Por que não? Porque cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma história. Por isso, o mais importante é conhecer a história da pessoa. Por isso, não pode ser apenas uma experiência de mandar o demônio embora. Eu preciso ter um relacionamento com Deus e a disposição no meu coração em ajudar aquela pessoa.
existe vários tipos de manifestações de libertação, né? A libertação que acontece quando você, por ato de Deus milagroso mesmo, ora por alguém e ela é liberta totalmente. Acontece isso. Já orei por pessoas que orei uma vez só e nunca mais elas voltaram a ficar possessas. Mas existem pessoas, principalmente na nossa geração, irmãos, está tão assim, né? Na nossa geração da igreja atual. Pega uma água para mim lá, bonitão. Na geração da nossa igreja atual, aonde o poder espiritual tem sido substituído por tanta coisa humanista, que hoje muitos dos problemas que são ações demoníacas, mesmo na vida das pessoas, a gente não está resolvendo mais de maneira espiritual. Nós estamos querendo espiritualizar o que não se deve espiritualizar, e nós queremos estar colocando de maneira relativa o que deveríamos dar atenção. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, que é um livro de um dos ensinadores do Ministério de Libertação do Brasil também, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Alcione Emerick. E ele tem um livro muito interessante, se chama Físico, Psicológico ou Espiritual. Por que eu estou falando desse livro? Porque às vezes a pessoa, quando ela começa a se envolver com o Ministério de Libertação, e aí eu quero falar um pouquinho dos excessos, acontece os excessos, quando a pessoa começa a se envolver com o Ministério de Libertação, ela começa a demonizar tudo. Conheceu gente assim já? Obrigado. Que demoniza tudo, tudo é demônio. Que começa a ver demônio em tudo, isso é do diabo, aquilo é do diabo. Eu conheci uma pessoa que não podia nem ter planta em casa, porque quem não pode ter planta, irmão? Porque o diabo fica na planta. Então, existe objetos que atraem a ação maligna? Existe, claro que existe. Aquilo que é consagrado ao maligno, ele toma como dele. Não estou dizendo que não exista, mas o que não pode acontecer é a pessoa começar a demonizar tudo. Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Aí está errado. Quando parte para esse lado, quando parte para demonizar tudo, né? Colocar tudo como demônio, não vai cumprir o chamado, não vai cumprir o propósito do Ministério de Libertação. O Ministério de Libertação, ele é um ministério lindo. Você sabe o que é você ver alguém que chegou na igreja opresso, alguém que chegou na igreja marcado pela ação demoníaca, e depois você vê aquela pessoa livre, aquela pessoa sorrindo, aquela pessoa debaixo de uma unção nova, né? Eu tive uma experiência, né? E aí, nessa primeira aula a gente vai compartilhar algumas experiências. Tive uma experiência que aconteceu em Vitória da Conquista. Eu fui ministrar em uma conferência de intercessão, e uma pastora chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu estou com uma discípula que ela fica possessa direto, e quando ela fica possessa, ela começa a cuspir sangue. Já levei ela para o encontro, ela não ficou lá, né? Eles eram de uma igreja de visão celular, ficou apagada 3 dias, e essa não tem jeito, essa mulher fica possessa direto. Entrou na igreja, manifesta, e aí, como eu falei, lembra que eu falei que não existe um método? Cada caso é um caso. Você tem que estar disposto a investir tempo e amor para que aquela pessoa fique liberta. Eu me lembro que a gente marcou um seminário de intercessão e acordamos de fazer, né, o processo de libertação dessa moça. E foi difícil demais. Por quê? Porque a pessoa queria, mas os demônios não deixavam. Então, os demônios não queriam deixar ela ir para a igreja, porque se ela fosse para a igreja, ele sabe o que iria acontecer. E ela acabou indo, e foi um processo de libertação dos mais lindos que eu já fui usado por Deus para ministrar. Eu me lembro que ela chegou na igreja, e teve uma parte que eu não falei para vocês, mas quando eu tinha 8 meses na fé, o Espírito Santo abriu os meus olhos, e em algumas situações, não é sempre, eu vejo os espíritos malignos agindo como eu estou vendo você, como eu estou vendo a pessoa que está do meu lado a olho nu. E eu me lembro que ela chegou e ela começou a conversar comigo, e eu vi que aquele espírito que estava ali, né, ficou do lado de fora, não entrou naquele local. Quando eu comecei a orar, ela ficou possessa. Tinha tido uma consagração dela quando criança, de sangue, ela dava sangue todos os meses. Era um caso de possessão assim extremo. Quando ela menstruava, ela acordava no cemitério,
toda ensanguentada. Era um caso de terrível. Orei por ela, ela não se manifestou mais, foi para o culto no outro dia, domingo de manhã, e lá no domingo de manhã, no momento da adoração, Deus me deu um cântico espontâneo, estava orando em línguas e cantando, e ela caiu no chão. Quando ela caiu no chão, as irmãs que já estavam acostumadas a ver ela cair, achou que ela estava possessa, e na verdade ela tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo. Ficou liberta, está liberta. Foi uma experiência assim tremenda na minha vida. Mas preste atenção, se eu fosse ser metódico, se eu fosse usar um método para ajudar aquela garota, talvez eu não tivesse conseguido. Por isso, entenda bem o que eu vou falar agora, porque esse é um dos pontos mais importantes para você que quer entrar no Ministério de Libertação. Entenda bem, o grande libertador é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. Eu conheço um irmão que ele tem uma unção de libertação poderosa. A unção é do Espírito Santo, não é dele não. É como alguém querer tirar onda com um carro emprestado. O cara emprestou uma Ferrari, eu estou aqui tirando onda, é emprestado. A unção, os dons é do Espírito Santo. Então, se você quiser ter um ministério de libertação poderoso, tem pessoa que me pergunta, pastor, qual é o segredo assim para a gente ser usado poderosamente no ministério de libertação pelo Espírito Santo? É ter intimidade com ele. Esse é o segredo, não tem outro. Não tente confiar em métodos. Você pode fazer o melhor curso de libertação do Brasil. Olha o que eu fiz, a maioria. Eu fiz curso com os grandes nomes da batalha espiritual do Brasil, mas o meu recurso primário sempre foi e sempre será o Espírito Santo. Ele é o poderoso, ele é o bom, ele é o que liberta. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem entrou lá na tumba de Jesus depois de 3 dias de morto e ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Prestou atenção? O Espírito do Senhor está sobre mim. É porque o Espírito do Senhor está sobre mim que eu tenho autoridade para exercer libertação. Então, para que você que está nos acompanhando agora entenda isso, nessa aula de abertura, nós vamos falar sobre muitas coisas na próxima aula, né? A gente vai falar sobre muitos assuntos. Vamos falar sobre o Ministério de Libertação, o Ministério de Jesus, o Ministério que foi transferido para nós, né? E vamos falar um pouquinho sobre cura e libertação, mas cura interior a gente vai falar depois, né? Vamos falar um pouco sobre os discípulos devem seguir o padrão do seu mestre, né? Vamos falar como os demônios entram nas pessoas, quando eles entram nas pessoas. A gente vai falar os vários casos de como a ação demoníaca começa na vida de alguém, como eles têm essa autoridade. Isso aqui é muita coisa que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho sobre pode um cristão ficar endemoniado? Vamos tratar isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade, né? Os aspectos diferentes de autoridade. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de libertação, como ministrar isso, como fazer. Não vamos conseguir falar tudo, como eu falei. Essa aula grátis, ela é um pouquinho daquilo que é o nosso curso integral. Mas a gente vai fazer o possível para entregar para você um conteúdo que te abençoe de maneira sobrenatural. Então, queridos, nós temos apenas 14 minutos para encerrar. Nesses 14 minutos finais, quero rever o que eu falei. Primeiro, por que você quer se envolver com libertação? Se a motivação não é amor e compaixão, fica no teu canto quieto que é melhor. Segundo, existe uma diferença entre expulsar demônios e fazer um processo de libertação. Terceiro, não adianta você querer expulsar demônio, fazer processo de libertação de quem não é crente. E o mais importante, seja uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo. Os métodos de libertação que existem, né? Não seja metódico, não queira acreditar que existe, tem que ser desse jeito. Não, tem algumas coisas que são insubstituíveis, como o nome de Jesus, o poder e a autoridade do nome de Jesus, mas a forma como você vai exercer isso, a maneira como você vai levar isso, vai ser, na verdade, de acordo com
a história por trás da pessoa, que é um ponto muito importante. Então você, querido, que está me ouvindo, você que está numa igreja local, você que serve como obreiro, como pastor, não importa qual seja a sua posição, todos nós somos chamados a ser libertadores, nós somos libertos para libertar. E a ação de libertação, ela é extremamente importante quando você entende o porquê do que nós estamos fazendo. Estamos vivendo uma geração que tem abandonado o poder espiritual, que tem substituído, o poder espiritual por estratégias humanas, que tem enchido a mente de conhecimento, mas o coração vazio da presença e do poder de Deus. E por isso a gente tem visto na igreja cada dia mais as ações demoníacas serem tão presentes na vida da igreja. E Deus precisa levantar uma geração que tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para desatar pessoas, para tirar as pessoas das prisões espirituais, para tirar as pessoas do cativeiro espiritual, como o livro de Isaías diz. E se você está aqui fazendo esse curso, você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, eu quero dizer para você, é possível ser um agente de libertação, é possível ser um instrumento de Deus para libertar pessoas. E você que é daqui de Salvador, que tem o desejo, pastor, eu queria me capacitar, queria receber ferramentas. Nós vamos ter o nosso intensivo aqui no dia 7 de libertação, intensivo de libertação, onde a gente vai estar ensinando tudo, como fazer, e ministrando também algumas pessoas que vão ter necessidade. No dia a gente vai estar fazendo isso. Então vamos encerrar nossa aula, faltam apenas 10 minutinhos, dizendo para você o seguinte: Jesus, o grande libertador, o leão da tribo de Judá, ele te chamou com um propósito: libertar pessoas. Que nessa matéria de libertação o Espírito Santo te faça lembrar das pessoas que precisam de você, e que você vai ser instrumento de Deus para que elas sejam libertas. Existe uma geração que nos espera. Eu costumo dizer que na maioria das vezes nós somos a resposta da oração de algumas pessoas, e nós precisamos estar firmes nisso. A minha casa, a minha família foi o meu território de treinamento na área de na área de libertação. Quando eu me converti, a minha família estava envolvida diretamente com ações demoníacas. Hoje eu posso dizer que 90% da minha casa está aos pés do Senhor, mas foi um preço de oração, foi um preço de jejum, foi um preço de guerra, de batalha espiritual. A gente já falou disso da matéria, batalha espiritual, de reconhecimento de território, de reconhecimento de heranças malignas, de pactos feitos no passado, que foram me levando a confrontar a força maligna, a força das trevas. E nesse confronto Deus foi libertando cada pessoa da minha família. Se Ele fez isso na minha família, vai fazer na sua também. Mas você precisa ser um agente ativo de libertação. Você precisa ser um agente ativo de libertação. Não saia por aí caçando demônio, como o Márcio falou, A gente não precisa fazer isso. A gente só precisa se importar com as pessoas. Se você se importar com as pessoas, você vai ver que na sua igreja mesmo tem gente que precisa de ajuda, precisa de um processo de libertação para que ela não caia mais nas garras do maligno. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula sobre os estágios da ação demoníaca, Como é que Satanás age, quais são os passos que levam a pessoa a ficar endemoniada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Sobre todas as etapas, explicando tentação, opressão, possessão, tudo, como o inimigo ele vai guiando os passos das pessoas por meio da sedução, para que ela caia no engano das trevas. Mas você, filho de Deus, a verdade de Jesus está em você, e você foi liberto para libertar. Então que Deus possa te capacitar para que você possa ser esse instrumento de libertação. Sendo esse instrumento de libertação, você verá que Deus vai usar você poderosamente. Amém? Queridos, uma coisa importante que quero falar com vocês: nós teremos segunda-feira o nosso ruminando presencial da matéria intercessão. Você que é daqui de Salvador, vem participar, vai ser bênção demais. Você que está fora de Salvador, nós vamos transmitir ao vivo aqui por nossa página da escola, ou pela minha página pessoal do Facebook. A gente vai avisar antes, porque nós estamos gravando o notebook e eu não estou conseguindo fazer as filmagens lá pelo notebook. Então a gente vai tentar fazer por lá. Se não conseguir, a gente vai para a minha página, mas a gente vai transmitir para todos. Amém? Outra coisa importante, queria que você divulgasse a escola.
né? Algumas pessoas estão me perguntando, seu pastor, ainda pode entrar na escola depois de tantas matérias dadas? Pode. Até ministrando a última matéria você pode entrar, alguém pode entrar. Claro que vai depender da pessoa ter interesse de fazer as aulas que já passaram. Alguma pessoa me deu a sugestão assim, por que o senhor não tira as aulas lá do YouTube e depois, não, a gente quer deixar lá para abençoar pessoas. Então você que tem pessoas que você conhece que precisam fazer esse curso, essa matéria libertação é uma matéria bem interessante, convida amigos, né? Eu quero fazer um incentivo que todas as vezes que você entrar para assistir, vocês que entraram para assistir, vocês compartilhem com pelo menos 20 amigos. Vamos assistir. Se um responder, já é suficiente. E que você também divulgue os vídeos da aula para abençoar outras pessoas. Qual é a proposta principal dessa escola? Não é me tornar famoso, não é me tornar conhecido nas redes sociais. Pelo contrário, hoje nós temos um canal no YouTube que vai completar agora, no mês que vem, 30 mil pessoas. E eu não fiz nenhum esforço para que isso acontecesse, né? Quem me acompanha sabe que eu comecei a publicar conteúdo esse ano agora. Mas nunca fiz esse esforço. Não é fama, não é sucesso. A proposta é despertar uma geração de filhos de Deus capacitados pelo seu Pai para cumprir seu chamado, para ajudar pessoas e para expandir o reino de Deus. Esse é o propósito da Escola Ministerial Céus Abertos. Se você compactua desse propósito, divulga a escola, convida amigos, compartilha as aulas. Essa aula vai ser editada e vai lá para o canal. Compartilhe o link para as pessoas que não puderam assistir. E para a gente fechar, aquela orientação que a gente dá sempre no final de cada aula: não faça nenhuma postagem no grupo, nem do Telegram, nem do WhatsApp, que não seja relacionada à escola. Pedido de oração: o Brasil vai acabar amanhã. Não posta lá não. Posta no meu privado, posta no privado do povo, mas não posta lá. E se alguém insistir em fazer isso, infelizmente a gente vai ter que remover do grupo, porque a ideia é manter o grupo aberto. A gente não quer manter o grupo fechado. Eu poderia manter o grupo fechado e só eu fazer postagem lá, mas a gente está abrindo para interagir, para ouvir o coração de vocês. A gente tem tanto testemunho de pessoas que têm sido abençoadas com a escola, não somente no seu ministério, mas na sua vida pessoal. Teve cura já, teve gente que foi curada, teve gente que foi liberta já. Testemunhos tremendos, que eu nem deixo postar lá no grupo. A pessoa me fala no privado, eu ouço, glorifico a Deus, mas alguns eu oriento, vai lá e posta lá no grupo. Então essa é a orientação. Segunda orientação: depois dessa aula, você que assistir, e aí os alunos têm 48 horas para assistir, posta lá um resumo da aula, né? Eu gostei disso aqui, isso mexeu comigo, achei interessante essa experiência e tal. Pode fazer isso, pastor? Pode, porque está relacionado à aula. Então, se está relacionado à aula, pode ser um testemunho seu da aula, beleza. O que não pode é fazer postagem aleatória, beleza? Então, fica a dica. Nós vamos avançar. Algumas pessoas têm me perguntado: pastor, quanto tempo vai durar o curso? Bom, não sei. Infelizmente eu não posso dizer para você quanto tempo vai durar. O que eu posso dizer para você é que se você tiver pressa, pastor, tenho pressa, queria acabar logo. Nós vamos começar a gravar, assim que terminarmos a nossa sala de vídeo, todo o conteúdo, são 120 horas de gravação. A gente vai tirar uma semana fechada para fazer isso, né? E depois, semana seguinte, continuar. E a gente vai gravar toda a escola, ela vai estar hospedada na Hotmart. Se você não conhece essa plataforma, é uma plataforma de vendas. E cada matéria vai custar R$ 47,90. Uma boa dica para você é que você pode ser meu associado no Hotmart, vender o curso e ganhar metade do valor. Coisa boa, né? Vai abençoar a sua vida também, você que é discípulo. Depois eu vou estar fazendo um videozinho tutorial ensinando como você ser o nosso associado no Hotmart. Estamos num movimento poderoso de libertação, principalmente da área de pornografia. Deus nos chamou com esse ministério, com esse chamado. Dia 10 de abril a gente vai ter o lançamento de um programa de libertação revolucionário que vai mudar para sempre a vida das pessoas que estão cativas na libertação e treinar aqueles que estão cativas, na masturbação, na pornografia, e que vai preparar pessoas para ajudar aqueles que estão presos. Resumão de hoje, ruminando já, né? Amanhã a gente vai fazer um ruminandozinho da aula de hoje. Amor e compaixão deve te mover para fazer libertação. Não confunda expulsar demônio com libertação. Não é a mesma coisa. Seja guiado, movido pelo Espírito Santo. Antes de fazer libertação, leve a pessoa a ter uma aliança com Jesus. Esse é o segredo. Tá bom? Deus e Cristo te abençoe. Obrigado por você ter estado aqui conosco no nosso ao vivo.
Nossa próxima aula agora vai ser, se eu não me engano, terça-feira que vem, à noite. Vai ser mais tarde um pouco, porque a gente não vai ter aula segunda, porque nós teremos um Ruminando presencial. Então, nós não teremos aula. Mas a gente vai ter aula provavelmente na quinta, na terça. Acho que na terça a gente consegue fazer a aula um pouquinho mais tarde, começando às 9h30 da noite, porque é o dia de treinamento dos nossos obreiros aqui da igreja. Então, começando às 9h30, a gente vai ter a nossa aula, terminando às 10h30. Que Deus em Cristo te abençoe, que você nos acompanhe e que você cresça e se torne um obreiro aprovado e eficaz nas mãos do Senhor. Um beijo no seu coração, graça e paz.